Irmãos, se você perceber estes 7 sinais, isso indica que você foi escolhido por Deus. Há uma razão para você estar aqui. Esta mensagem é destinada a você. Você já sentiu isso? A sensação de que sua vida é diferente, de que você não foi criado para trilhar o mesmo caminho que todos os outros. Você enfrenta lutas, obstáculos e momentos que testaram sua fé. Mas, no fundo, você sabe que algo maior está te chamando. E se eu dissesse que esses desafios não são aleatórios? Que as mesmas coisas que você achava que estavam te segurando, na verdade, estavam te moldando para algo muito além do que você pode imaginar? A Bíblia deixa claro: Deus escolhe pessoas específicas para propósitos divinos. Ele não escolhe ao acaso. Ele separa aqueles a quem chama, refinando-os como ouro no fogo. Mas como saber se você é um dos escolhidos? Existem sinais inconfundíveis, indicadores de que Deus colocou sua mão sobre sua vida. E uma vez que você reconhece esses sinais, tudo muda. Você não questionará mais seu propósito, não se sentirá mais perdido. Em vez disso, andará com ousadia, prosperidade e autoridade, porque finalmente entenderá o que tem acontecido em sua vida. Hoje vamos descobrir esses 7 sinais poderosos que indicam que você foi escolhido por Deus. Esses não são simples ideias, são verdades bíblicas que estiveram presentes na vida de todas as pessoas que Deus chamou, desde Abraão até Moisés, desde Davi até Paulo. Se esses sinais estão presentes na sua vida, então você não é apenas mais uma pessoa nesta terra. Você faz parte de algo muito maior. Sua jornada não é aleatória. Suas lutas têm propósito. Sua vida tem significado divino. Você está pronto para descobrir se Deus te ungiu para algo extraordinário? Sinal número 1. Um profundo senso de propósito que nunca desaparece. Você sempre soube que é diferente. Enquanto outros estão satisfeitos com uma existência simples, você nunca conseguiu se contentar com uma vida sem significado. Há algo dentro de você que anseia por mais. Mais do que apenas sobreviver, mais do que apenas trabalhar por dinheiro, mais do que apenas existir. É como se seu coração estivesse inquieto, constantemente buscando algo mais profundo. Isso acontece porque você foi criado para algo maior. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus diz: "Antes de te formar no ventre, eu te conheci. Antes de nascer, eu te consagrei." Isso significa que seu chamado já estava sobre você antes mesmo de você dar seu primeiro suspiro. Seu propósito foi designado muito antes de o mundo conhecer seu nome. Esse profundo senso de propósito não desaparece com o tempo. Não é um sentimento passageiro ou uma inspiração temporária. É uma convocação persistente que não pode ser ignorada. Não importa quantas vezes você tente fugir dela, não importa quantas distrações use para sufocá-la, ela sempre encontra você novamente. Olhe para José na Bíblia. Desde jovem, ele tinha sonhos de grandeza, visões de sua família se curvando diante dele. Esses sonhos não eram pensamentos aleatórios, eram vislumbres divinos do seu destino. Mas o que aconteceu depois? Seus próprios irmãos o traíram, ele foi vendido como escravo, falsamente acusado e jogado na prisão. Para um observador externo, parecia que tudo estava desmoronando, como se aqueles sonhos fossem apenas ilusões. Mas o senso de propósito de José nunca desapareceu. Mesmo na cela mais escura da prisão, algo dentro dele sabia que Deus tinha algo maior reservado. E, eventualmente, esses sonhos se realizaram de maneiras muito maiores do que ele poderia ter imaginado. O mesmo está acontecendo na sua vida.
Os contratempos, as traições, os momentos de incerteza, eles não são sinais de fracasso. São sinais de que Deus está te preparando. Ele está te moldando para que, quando chegar a hora, você esteja pronto. Já se perguntou por que você não se encaixa no modo de pensar do mundo? Por que a busca por riquezas e luxo sozinho não satisfaz? É porque seu espírito sabe que há mais. Você não foi chamado para viver uma vida comum. Você foi escolhido para impactar vidas, influenciar e carregar a presença de Deus ao mundo. Esse senso inabalável de chamado, essa fome por algo maior, é o primeiro sinal inconfundível de que Deus te escolheu para algo extraordinário. Sinal número 2. Batalhas espirituais intensas. Há algo que você precisa entender. Quando Deus escolhe alguém, o inimigo toma conhecimento. No momento em que você entra no seu chamado divino, a resistência vem. Ataques, traições, infortúnios repentinos, essas não são coincidências. São evidências de que você é perigoso para o reino das trevas. Olhe para a história de José. Deus lhe deu sonhos de grandeza, prosperidade, de governar nações. Mas o que aconteceu em seguida? Seus próprios irmãos se voltaram contra ele. Ele foi jogado em um poço, vendido como escravo e falsamente acusado. Parecia que tudo estava desmoronando, mas, na realidade, Deus estava posicionando José para o seu destino. É por isso que muitos escolhidos passam por isso. O inimigo tenta te parar antes que você entre no seu propósito. Os ataques vêm de lugares inesperados, às vezes até de familiares, amigos próximos ou pessoas em quem você confia. Você pode enfrentar rejeição, mal-entendidos ou situações onde tudo parece conspirar contra você. Mas aqui está a verdade. Se você não fosse chamado para algo grandioso, você não seria um alvo. A razão pela qual você enfrenta batalhas espirituais é porque o inimigo vê o que você se tornará se continuar a andar com Deus. Olhe para Jó. Ele era um homem de grande riqueza, prosperidade e honra. Tinha tudo, família, prosperidade e posição. Mas então ele perdeu tudo. O inimigo atacou tudo o que ele possuía. Por quê? Porque Jó era um homem escolhido por Deus. E no final, o que aconteceu? Deus restaurou tudo, dando-lhe o dobro do que ele havia perdido. O inimigo não ataca pessoas que não são uma ameaça. O simples fato de você ter enfrentado dificuldades, dor e provações é um sinal de que a mão de Deus está sobre você. Significa que seu propósito é tão poderoso que o inimigo está tentando te parar antes mesmo de você entrar nele. Sinal número 3. Atraído à justiça, mesmo quando difícil. Há algo dentro de você que não permite que você se afaste de Deus, mesmo quando você tropeça, mesmo quando a tentação te cerca. Há uma profunda convicção interior que te puxa de volta. Isso não é normal. Isso é um sinal de que Deus te escolheu. O mundo te diz para correr atrás de dinheiro, luxo e riqueza, sem considerar o custo. Diz que você pode fazer o que quiser, viver como bem entender e que nada realmente importa. Mas algo em você rejeita esse pensamento. Você sente o peso de suas ações. Não consegue se sentir confortável no pecado. Isso é a mão de Deus sobre sua vida. Olhe para Davi. Ele foi ungido para ser rei, mas cometeu erros terríveis, adultério, orquestrou um assassinato. E ainda assim, ele foi chamado de um homem segundo o próprio coração de Deus, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Por quê? Porque quando ele caía, sempre voltava para Deus. Seu espírito não podia suportar ficar separado dele.
Essa é a diferença entre alguém que é apenas religioso e alguém que é escolhido. Muitas pessoas pecam e não sentem nada. Mas quando você é escolhido, o pecado te faz sentir desconectado. Você pode tentar ignorar, mas algo dentro de você continua te puxando de volta. Isso acontece porque Deus não solta aqueles que Ele escolheu. Você já viu isso na sua própria vida, às vezes em que você tentou seguir a multidão, se misturar, viver como todo mundo e algo sempre te puxou de volta. Você não consegue aproveitar o que os outros aproveitam sem se sentir vazio. O dinheiro, os luxos, o sucesso podem parecer bons por um momento, mas nunca satisfazem. Quando Deus escolhe alguém, Ele coloca seu espírito dentro dessa pessoa. É por isso que você sente convicção quando outros não sentem. É por isso que você se sente desconfortável em lugares que outros celebram. É porque você não pertence ao mundo, você pertence a Deus. Essa convicção é um dos sinais mais claros de que você foi escolhido. É evidência de que o amor de Deus por você é tão forte que Ele não permitirá que você se destrua. Ele continuará te chamando de volta, te puxando em direção à retidão. Sinal número 4. Provisão sobrenatural. Há momentos na sua vida em que você deveria ter falhado, deveria ter perdido tudo, mas de alguma forma Deus abriu um caminho. Isso não é sorte, não é coincidência. Isso é provisão divina e é um dos sinais mais inegáveis de que você foi escolhido. Quando Deus chama alguém, Ele provê para essa pessoa. Isso não significa que a vida será sempre fácil ou que dinheiro cairá do céu. Significa que, mesmo nas piores situações, Deus garante que você tenha exatamente o que precisa para continuar avançando. Olhe para Elias no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Havia fome na terra, sem comida, sem água. E ainda assim, Deus enviou corvos para alimentá-lo. E quando o riacho secou, Deus o enviou a uma viúva que só tinha um punhado de farinha e óleo. Ela achava que ia morrer, mas seu suprimento nunca acabou. É assim que Deus age na vida daqueles que Ele escolhe. Quando parece que não há saída, Ele cria uma. Pense na sua própria vida. Você já esteve em uma situação em que não tinha dinheiro, recursos, nem plano e de alguma forma conseguiu atravessar? Talvez você tenha perdido um emprego, mas uma oportunidade inesperada apareceu. Talvez suas finanças estivessem apertadas, mas de repente a quantia certa apareceu na hora certa. Talvez você tenha enfrentado uma situação impossível, mas portas se abriram de maneiras que você nunca poderia explicar. Isso não é sorte, isso é provisão sobrenatural de Deus. A provisão de Deus não é apenas sobre dinheiro, é sobre direção, proteção e oportunidades. Muitas vezes, Ele bloqueia os caminhos errados para que você termine onde deve estar. Ele remove pessoas tóxicas da sua vida, fecha portas que você implorou para abrir, apenas para você perceber mais tarde que Ele estava te protegendo de algo destrutivo. Olhe para José. Ele foi vendido como escravo. Isso parecia uma perda, mas, na realidade, isso o posicionou para o palácio. Ele foi jogado na prisão, e parece mais outra perda. Mas essa perda o colocou na posição perfeita para ser elevado ao segundo lugar de comando no Egito. Cada perda era, na verdade, a provisão de Deus disfarçada. É assim que Deus age. Às vezes, sua provisão não parece uma bênção no início. Pode parecer rejeição, dificuldade ou fracasso. Mas se você olhar para trás na sua vida, verá que cada vez que algo deu errado, acabou levando a algo melhor. Sinal número 5. Carregar o peso dos problemas dos outros.
Há algo diferente em você. Enquanto outros vivem suas vidas focados apenas no próprio sucesso, conforto e prosperidade, você sente algo mais profundo. O peso do mundo te afeta profundamente. A dor dos outros te toca de maneira significativa. Quando você vê injustiça, sofrimento ou pessoas lutando, não consegue simplesmente desviar o olhar. Isso não é um traço de personalidade, é um sinal divino. Olhe para Neemias. Ele estava vivendo em conforto, servindo no palácio do rei, com acesso à riqueza, influência e privilégios. E ainda assim, quando soube que as muralhas de Jerusalém estavam destruídas, ele chorou. No livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4, diz: "Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei por vários dias. Lamentei-me, jejuei e orei ao Deus dos céus." Por quê? Porque ele foi escolhido, e aqueles que são escolhidos carregam o fardo de Deus pelo mundo. Você provavelmente já experimentou isso na sua própria vida. Você sente uma urgência de ajudar quando mais ninguém o faz. Vê além da superfície, reconhece batalhas espirituais, dor oculta e oportunidades para fazer a diferença enquanto outros simplesmente passam. Talvez você tenha dado a alguém necessitado, mesmo quando você não tinha muito para si mesmo. Talvez tenha ficado acordado orando por pessoas que nem sabiam que você estava intercedendo por elas. Talvez tenha sentido um chamado para servir, liderar ou lutar por algo maior do que você, mesmo quando não fazia sentido lógico. Isso é o sinal de alguém que carrega o coração de Deus. Quando você é escolhido, seu espírito não pode estar em paz enquanto outros sofrem. Seu fardo é prova do seu chamado. Sinal número 6. Separação divina de certas pessoas. Você já se perguntou por que algumas pessoas saíram da sua vida? Por que certas amizades, relacionamentos ou até oportunidades de repente terminaram, mesmo quando você não esperava? Pode ter parecido rejeição, mas, na realidade, era a proteção de Deus. Quando você é escolhido, Deus vai te separar das pessoas erradas, não para te punir, mas para te preparar. Olhe para Moisés. Ele cresceu no palácio do faraó, cercado por riqueza, luxo e poder. Mas quando Deus estava pronto para usá-lo, ele tirou Moisés dessa vida. Moisés teve que deixar para trás seu status, suas conexões e tudo o que lhe era familiar antes de poder entrar no seu chamado. É assim que Deus age. Se você é escolhido, não pode permanecer conectado a pessoas que não fazem parte do seu propósito. Não importa quanto tempo você tenha com elas, o quanto você as ama ou o quanto queria que elas ficassem. Se elas não estiverem alinhadas com o que Deus está fazendo na sua vida, elas serão removidas. Às vezes, essa separação acontece de maneira dolorosa, traições, mal-entendidos ou distanciamento repentino. Outras vezes, acontece lentamente, à medida que seus interesses, valores e crescimento espiritual começam a te puxar em direções diferentes. Olhe para José. Seus próprios irmãos o traíram. As mesmas pessoas que deveriam apoiá-lo foram as que o jogaram em um poço. Mas o que eles planejaram para o mal, Deus usou para o bem. Sem aquela traição, José nunca teria chegado ao palácio do faraó, governando sobre o Egito. Algumas pessoas não estão equipadas para lidar com o seu chamado. Algumas pessoas não são feitas para serem parte da sua próxima fase. Mantê-las na sua vida só iria te atrasar, te distrair ou te afastar do seu destino. Você pode não entender agora, mas um dia você agradecerá a Deus por cada porta que Ele fechou, porque toda vez que Ele remove alguém da sua vida, Ele está abrindo espaço para algo maior. Sinal número 7.
atacado, mas nunca derrotado. Há coisas pelas quais você passou que deveriam ter te destruído. Houve momentos em que você achou que não conseguiria superar. Momentos em que a pressão era demais, a perda insuportável, a traição profunda. No entanto, você ainda está de pé. Isso não é por acaso. O inimigo tentou de tudo para te parar. Ele atacou sua mente, suas finanças, seus relacionamentos, sua paz. Ele usou pessoas contra você, circunstâncias contra você e até seus próprios pensamentos contra você. Mas, através de tudo isso, Deus nunca permitiu que você fosse derrotado. Olhe para Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Ele diz: somos atribulados em todos os sentidos, mas não esmagados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a vida de alguém escolhido por Deus. Os ataques vêm, mas eles não vencem. As tempestades rugem, mas elas não te quebram. E a razão é simples: você não está lutando sozinho. Olhe para Jó. Ele perdeu tudo: a sua família, a sua riqueza, a sua saúde. O inimigo tentou levar tudo dele. Mas, no final, Deus o restaurou e lhe deu o dobro do que ele havia perdido. Isso é o que acontece quando você é escolhido. A batalha é real, mas também é a proteção de Deus sobre sua vida. Você passou pelo fogo e ainda assim está aqui. Você enfrentou batalhas que outros não sobreviveram e ainda assim está em pé. Isso acontece porque a mão de Deus está sobre sua vida e nenhum ataque do inimigo pode mudar o que ele planejou para você. Este é o sinal final e mais importante de que você foi escolhido. Você foi atacado, mas nunca derrotado. E se você ainda está aqui, isso significa que Deus ainda não terminou com você. Se você reconhece essa verdade na sua própria vida, se sabe que Deus te sustentou através de batalhas que deveriam ter te destruído, então se prepare, pois o que está à frente é maior do que o que ficou para trás. Agora que você sabe, o que fará? Agora que reconhece os sinais, a pergunta é: o que fará com eles? Você não pode ignorar o que acabou de aprender. Você não está aqui por acidente. Deus tem te chamado, refinado, separado e protegido porque você é diferente. Você é escolhido. Mas ser escolhido não é apenas sobre saber, é sobre agir. Você entrará no seu propósito ou deixará o medo te segurar? Abraçará o chamado de Deus ou continuará questionando? O tempo da hesitação acabou. As batalhas que você enfrentou não foram apenas para te fortalecer, foram para te preparar para o que vem a seguir. Então, qual será seu próximo passo? Você se comprometerá a buscar a Deus mais profundamente. Entregará seus planos, suas preocupações, seus desejos e confiará que o plano dele é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar? Porque a verdade é que você nunca foi feito para viver uma vida comum. Você foi escolhido para algo maior, e agora é hora de entrar nisso. Se esta mensagem tocou seu coração, certifique-se de se inscrever para nunca perder outra revelação que pode mudar sua vida. Curta este vídeo se você está pronto para caminhar no seu chamado. E assista ao vídeo na tela agora para mergulhar ainda mais no seu propósito divino. Sua jornada está apenas começando. Deus tem muito mais para você.